alunos, e eu queria uma profissão que pudesse ajudar as pessoas, impactar as pessoas de forma positiva. Falei, pô, minha mãe ajudava as pessoas o tempo todo, tanto dando aula quanto fora da sala de aula. Pô, professor é uma profissão que ajuda as pessoas de forma positiva. E aí que eu decidi, então, fazer uma licenciatura. Só que eu não sabia do que ainda. Eu falei, pô, vou fazer licenciatura do quê? E aí comecei a pensar na minha história, né? De quando eu era pequeno, como que era, eu era sociável, tudo mais. Aí eu pensei, poxa, mas o que eu gostava de disciplina? Além de educação física, né? Que tinha vários esportes. E eu lembrei que quando eu era pequeno, minha mãe colocava muito vinil para eu ouvir. De Toquinho, Vinícius de Moraes. E eu gostava de, depois que eu tinha aprendido a ler, de ler a letra e ouvir, não só ouvir. Eu gostava de ler a letra, porque eu queria entender aquela música. E então eu comecei, pô, eu sempre gostei dessa parte de texto, né? Pô, era interessante essa parte de texto. Aí comecei a lembrar que na escola nunca tive dificuldade em português. Eu ia para a sala de aula, assistia a aula, ia para casa, fazer tarefa e pronto. Nunca estudei uma prova de português, sempre tirava 9, 10, sempre fui bem. Falei, poxa, acho que língua portuguesa é uma coisa que eu domino, porque eu pensei assim, pô, vou ser professor de matemática, que eu nem sei matemática? Não dá, tem que ser alguma coisa que eu já domine para eu aprofundar e poder levar para as pessoas. E aí que eu falei, pô, tá aí. Acho que o caminho é esse, eu vou fazer letras. Aí fui dar uma estudadinha no campo de letras que dava para fazer. Falei, fazer letras e vou trabalhar com língua portuguesa. Mas o primeiro momento foi ser professor. Mas você era de ler muito livro? Eu gostava de poesia. Gostava tanto de ler poesia, de escrever poesia. Eu era da parte mais da poesia. Tá. E gostava de narrativas, de ler romance e tudo mais, mas nunca foi muito meu forte livros de narrativas mesmo. Foi mais a parte poética, mais a parte, digamos, mais artística mesmo da coisa. E aí eu falei, bom, vou para esse caminho e, pô, deu muito certo. Assim, depois que comecei a faculdade de letras, primeiro semestre já falei, não, é isso aqui. Aí já fui dar aula, um cursinho voluntário lá no começo. E é louco porque, não vou falar da época da minha mãe, porque talvez fosse uma época diferente, mas já da sua geração, não era uma coisa que você pensava, vou ganhar dinheiro com isso, não, né? Não, jamais. É vocação mesmo, porque não é alguma coisa que alguém fala, nossa, vou ficar rico sendo professor. Não, e assim, doido, né? Total doido, cara, porque eu vi a minha mãe, o quanto que ela era endividada com a vida, né, financeiramente falando. Mas minha eu até acho que as mães da gente até ganhavam mais dinheiro proporcionalmente, né? Eu acho que a diferença foi aumentando, né, de professor com outras profissões. Isso, e minha mãe conseguia dar uma condição melhor até de vida do que hoje, se fosse a minha mãe nos dias de hoje. Eu penso isso, minha mãe dava aula manhã, tarde, noite e meu pai à noite. Então, assim, eles conseguiam dar uma vida legal, mas também se matava de trabalhar, entendeu? Sim. E aí minha mãe trabalhava manhã e tarde só. Então... Não, manhã, tarde, eu tô viajando, né? Acho que era 2 períodos e meu pai era noite, eu acho que era isso, manhã e tarde, ela fala. Minha mãe era manhã e tarde e assim, como éramos só nós dois também em casa, até que dava pra, assim, uma vez no ano dava pra viajar de férias. Exatamente. Né? Comprava ali, mas eu lembro que quando eu fui fazer ensino fundamental, já que ele é 5ª série por ali, minha mãe me colocou no colégio particular e ela passou 4 anos, né? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª séries, 4 anos, sem comprar uma roupa nova pra ela. Pra poder pagar o colégio particular. Então, quer dizer, era muito ralado, assim, né? Depois do ensino médio eu fui fazer ensino técnico, que era público. Como que eu fiz público até a faculdade, então não pesava isso, né? Porque era bom antigamente. E a minha mãe escolheu me colocar numa escola pública ali no fundamental. E ela abriu mão dela, assim, literalmente abriu mão dela, assim, para poder dar esse suporte, né? Então é muito louco quando eu começo a pensar em tudo isso, né? Quanto toda essa história impactou depois para minhas decisões, né? No futuro, assim. Até inconscientemente, Total inconsciente. Porque é isso que você falou, eu não pensei, vou ser professor para ganhar dinheiro. Não, eu vou ser professor para ajudar as pessoas. Foi meu pensamento inicial. Depois que você começa a dar aula, fala, pô, mas eu tenho que pagar os boletos agora. Eu tô ajudando vocês. Quem me ajuda agora? E aí, nessa hora, pô, eu tenho que pagar os boletos. Como é que eu faço para aumentar a minha renda, sendo professor? Aumentando a quantidade de aulas. É o único jeito. Né? Entendeu? Eu tô dando aula hoje numa escola. Pô, uma escola não dá para viver. E, infelizmente, é a realidade do professor no Brasil. Eu fui professor durante uns 20 anos também. Mas professor de desenho. E é o lance da hora-aula, né? Que a pessoa não sabe, tem uma hora-aula. Exatamente. Então, a hora-aula, por exemplo, eu entrei numa escola que a hora-aula era, sei lá, pensar aí, R$15 a hora-aula. Aí você faz conta. Você faz a conta de vezes... então, sei lá, eu tinha 10 horas-aulas na semana, então dá R$150 na semana. Só que a conta não é vezes 4, né? Que seriam 4, mas é vezes 4,5. Então, 150 dá 600, R$700 no mês. Cara... E você não pode chegar assim, quero que aumente minha hora-aula. Não. Ela tem que aumentar de todos os professores, isso, não é assim? Exatamente. Pode dar mais para você, a hora-aula é de todos, né? Igual. Você fala, pô, R$700, alguém vive hoje decentemente?
Não consegue. Não tem condições, né? Então, o que eu fui fazendo? Eu fui começando a pegar vários colégios, várias instituições, vários lugares. Completando assim. E aí, o que aconteceu? Eu pegava uma escola para dar aula num dia todo. No outro dia, eu dava aula de manhã numa escola, à tarde num cursinho, à noite no outro cursinho. E fui preenchendo. Até que chegou o ponto de eu estar trabalhando em 7 instituições ao mesmo tempo. Caramba. E aí era uma loucura, porque eu trabalhava de segunda a sábado, porque daí com o cursinho você consegue trabalhar no sábado também. De segunda a sábado, manhã, tarde e noite. Mano. E aí, assim, chegava no domingo, agora domingo você vai descansar. Não, domingo tem a burocracia da escola, corrigir prova, montar material para a semana seguinte, livro de chamada, preparar a sequência de aulas da semana seguinte, estudar os conteúdos, pensar no que você vai usar, se é PowerPoint, o que você vai usar na aula. Então, quer dizer, o domingo era para preenchido por trabalho burocrático dentro de casa. Então, eu vivia pro trabalho com 7 instituições. E foi um momento que, assim... Foi, digamos, um dos mais tenebrosos da vida, assim, porque, cara, eu me afundei no trabalho. Tava com quantos anos? Eu fui com 32, isso. Mais ou menos com... Mas pelo menos tava ganhando dinheiro? Cara, um bom dinheiro? pra um cara que era na época solteiro, sozinhão, morava Tranquilo. sozinho, pô, vivia tranquilo. Só que não tinha nem de gastar o dinheiro, porque não tinha tempo pra gastar, entendeu? Então, assim, beleza, no sábado à noite saía, eu dava aula até 7, 8 horas da noite no sábado, ia pra casa, tomava um banho e saía com os amigos. Voltava domingo, dormia a manhã toda, acordava meio-dia, me abraçava nos livros e tocava a vida. Entrava no automático, sabe? Entendi. E aí, cara, eu tinha olheira que vinha aqui, assim, sabe? Olheira vinha aqui, eu tava com 140 quilos, entendeu? Caramba. Porque você vai vivendo no automático, sem pensar muito. Então é muito doido, porque eu pensei na profissão e não pensei nessa parte de remuneração. E aí fui só fazendo. E mesmo depois, já estava dentro da profissão, acontecendo, dando aula igual um maluco, não pensava nisso. Tô sobrevivendo, vamos aí. E aí essa é, infelizmente, a realidade de muitos professores do Brasil. Os caras vão sobrevivendo, entendeu? Porque assim, se parar... O que ele vai fazer? Só se mudar de profissão. Exatamente. Só se mudar de profissão. Ou se ele se reinventar dentro da profissão. Que aí é um outro processo. Que é um processo que nem todo mundo consegue. Por quê? Porque às vezes o cara tem família. E aí, tô com 2, 3 filhos aqui, esposa, como é que eu vou me reinventar agora? Porque para se reinventar, você tem que pisar no freio e começar a pensar no outro caminho. E isso não é tão simples, né? E arriscar, né? E arriscar, às vezes, vou arriscar, e aí vou arriscar também a saúde da minha família, as coisas da minha... Então é complicado, cara. Ser professor hoje no Brasil é muito complicado, cara. Né? Então, assim, eu fico feliz de poder, por exemplo, estar aqui conversando contigo, porque eu também me sinto carregando essa bandeira do professor, sabe? Fala, valoriza os professores de verdade, não é? Cara, não pode ser mais balela isso, não pode ser da boca pra fora. As pessoas falam muito da boca pra fora, a educação muda o Brasil, os professores são o futuro do Brasil, mas, cara, ninguém faz de verdade alguma coisa pelos professores. Eu sempre falo assim, dificilmente alguém dá oportunidade para um professor falar sobre ele, ou olha para um professor de uma forma diferente, valoriza o professor como ele tem que ser valorizado. E aí quando eu venho aqui, o Noslen tá lá no podcast do Vilela. Cara, é você me dando uma oportunidade de falar um pouco sobre educação, sobre a realidade do professor. E aí isso eu valorizo pra caramba, assim. Porque muitas pessoas falam, a educação muda o Brasil, mas ninguém faz nada pela educação. E quando fazer nada, não é, eu vou tirar do meu bolso, que não é isso. Mas é dar uma oportunidade, como você tá fazendo aqui, como outras pessoas já fizeram comigo. Então, acho que é isso que falta. As pessoas têm muito um discurso, mas na hora da prática a coisa não acontece. Tem esse discurso aí na hora da reunião vai meter o pau no professor, porque deu uma nota ruim pro filho. Exato. O filho nunca é o errado, exato, né? Exato. Um adolescente de 13 anos, 14 anos nunca é errado.